do Caribe em relação à desigualdade da educação, que traz um panorama muito interessante em relação às políticas educativas, direitos fundamentais. Estudos de casos nacionales, ¿no? Esse panorama traz 6 estudos de casos com as perspectivas das coalizões, dos membros da CLAD. Então, também vamos ter os comentários de cada um deles que participaram. Agradecemos muito sua presença da Bolívia, Brasil, Colômbia, Guatemala, México, República Dominicana, que nos acompanham. E queria informar que também temos disponível a tradução simultânea para português e crioulo, também interpretação na língua de sinais internacional. Então, aqui embaixo vocês podem ver os canais disponíveis. Também teremos alguns momentos de troca de ideias, então vocês podem fazer perguntas, comentários no chat, ou então podem esperar até o momento para pedir a palavra. Então, sem mais demora, eu passo a palavra para Nelcy Lizarrazo, que é a coordenadora geral da CLAD, para as palavras de abertura. Gracias, Giovana. Muito obrigada, Giovana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, segundo o ponto do planeta onde vocês estão. Para a campanha latino-americana pelo direito à educação, CLAD, e para mim, pessoalmente, é uma honra estar agora apresentando essa série de publicações, porque, na verdade, é um pacote de publicações que estamos apresentando hoje, que é resultado de um esforço nada fácil, porque foi um esforço que, na metade do caminho, se deparou com a pandemia. Nesse sentido, foi um esforço duplo para avançar no processo. E eu quero agradecer cada uma das equipes das coalizões nacionais dos países que participaram nesse esforço, os pesquisadores, pesquisadoras que foram responsáveis e lideraram o trabalho em cada país. Agradeço profundamente, porque dar continuidade a um trabalho no momento de choque, como foi e continua sendo esses tempos, não é nada fácil. E a resposta que tivemos de cada país foi impressionante. Os resultados, como vocês vão ver também nas publicações, são resultados que realmente nos dão um panorama. Primeiro, de cada país, com dados, com informações rigorosas, com análise, interpretação, recomendações, e que vão ser, sem dúvida, muito úteis como ferramentas de estudo, apoio para todo o nosso trabalho no direito humano à educação e pelo fechamento das brechas de desigualdade que ainda existem na região e que ainda existem e que se aprofundam nesse período que estamos vivendo. Quero agradecer muitíssimo. Também quero agradecer à equipe de pesquisa do IPE de Buenos Aires, porque foi essa equipe de pesquisa liderada por Néstor Lopes, que com muito compromisso colocou toda a sua capacidade, talento, capacidade de pesquisa nesse relatório regional. Vamos ter aqui um relatório muito sólido, consistente, que é um ponto de partida para continuar nessa linha de pesquisa, observando, como se recomenda no final do relatório, observando com mais precisão o que aconteceu no continente a partir do último ano e 3, 4 meses desse ano agora, e o que aconteceu com o acesso ao direito à educação, o que aconteceu com as desigualdades e esse direito no nosso continente. Então, muito obrigada,
Nestor, por ter tomado isso com muito compromisso, seriedade, profissionalismo. Também nosso agradecimento ao IPE, que apoiou institucionalmente essa tarefa. Também quero agradecer a nossa parceira aqui, Oxfam, nossa parceira da CLAD, amiga muito próxima, uma organização com a qual compartilhamos opções, compromissos, horizontes do mundo, e com quem realmente avançar no diálogo, no trabalho conjunto, fica muito fácil. Então, é uma coisa muito agradável. Também a Elizabeth e a sua organização que se comprometeu em todo o processo de leitura, revisão, detalhes, para conseguir o melhor produto possível sob todas essas circunstâncias. E ter hoje o prazer de apresentar essas publicações, compartilhar com todos e todas. Então, muito obrigada. Vamos ter um evento muito breve, dinâmico. Daqui a pouquinho vamos mostrar como vai funcionar. Eu quero dar aqui a palavra para minha colega da República Dominicana, Elizabeth Robert. E essa manhã eu pensei, embora é muito agradável apresentar essas publicações, que vão ser muito úteis, seria lindo sonhar com que um dia a gente apresente juntos um relatório sobre a igualdade no continente e não sobre a desigualdade. Acho que é um sonho que todos nós compartilhamos, é uma utopia para onde a gente quer ir. Um dia, a CLAD vai estar apresentando um relatório sobre igualdade e distribuição da riqueza no continente. Tomara. Elizabeth, pode falar. Muito bom dia, muito obrigada por suas palavras, Nelcy, da Oxfam. É uma honra para nós trabalhar com vocês, com a CLAD, também com o Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco e com o Nestor. Nós aprendemos muito nesse caminho. Você já falou um pouquinho do contexto do estudo, todo o processo de produção, mas eu acho que o que resta, o que eu gosto desse estudo é tomar um tempo para olhar por trás como está indo a educação na região, tomar um tempo para ver quais são as limitações ainda para alcançar uma maior igualdade e estabelecer a relação entre educação e sociedade, certos problemas estruturais. E como você falou, nós percebemos que a resposta que Nestor fala no início do estudo, finalmente, a resposta à pandemia dependeu muito do que foi feito antes. Então, tem iniciativas, mas esse relatório pode entregar as chaves para agora repensar. A gente fala muito isso em todos os âmbitos, repensar. Eu tenho um pensamento especial porque eu passei um tempo ontem com os colegas de Salvador, Bolívia, Guatemala e Colômbia sobre o alarmante aumento da violência contra as meninas durante a pandemia. Isso não é um problema novo, isso está no relatório, mas estamos naquela decisão que temos que tomar entre a continuidade educativa, aprendizado, leitura, matemática, e não podemos deixar ou fazer como se nada acontecesse
com as meninas na comunidade. Então, Nestor vai falar bastante sobre isso. Ele insiste muito na uma visão da proteção das meninas, meninos e adolescentes, uma visão intersetorial. Então, é isso. Eu fico com isso, que seja um bom intercâmbio e espero que continuemos trabalhando juntos e juntas para melhorar essa situação em conjunto. Muito obrigada, Elizabeth, Nelson. Então, temos 2 momentos aqui nesse intercâmbio. Primeiro, de apresentação do relatório regional, depois um diálogo e depois um painel com os participantes dos países e também um diálogo. Então, agora eu vou passar a palavra para Néstor Lopes, pesquisador, autor de vários estudos de políticas sociais e educativas na América Latina e o Caribe, um deles em parceria com a CLAD. Então, faz muitos anos, de verdade, muitos anos, que nós temos as contribuições, as reflexões de Néstor, um amigo da CLAD, então é um prazer escutar ele. Então, querido Néstor, vamos passar a palavra para você, máximo de 15 minutos. Eu tenho aquele papel de mostrar aqui um cartãozinho quando estiver faltando poucos minutos, tá bom? Muito obrigado, Giovana, por abrir esse espaço. É um prazer, uma honra estar nesse encontro regional e justamente no âmbito da educação, que é um assunto muito relevante que a CLAD sempre coloca num local privilegiado. Eu quero começar agradecendo a Nelson, não só pelas palavras de abertura, mas também pelo apoio que ela deu a esse projeto desde sua chegada à CLAD. E também quero agradecer a Camila, que me convocou e que me ajudou com as primeiras ideias de como seria esse documento. Então, agradecimentos para a Camila e a toda a equipe da CLAD. É um prazer trabalhar. Nesse caso, caiu sobre nós essa tarefa de fazer, recolher as informações com muito detalhe. Então, especialmente para a Laura, muito obrigado. E as colegas da Oxfam, foi muito interessante. É a primeira vez que eu trabalho com a Oxfam e também problemas de som. Não só com alguma conversa nas redes, mas também os debates que surgiram nos comentários que cada um ia colocando no texto. Então, para mim foi muito enriquecedor conhecê-los, trabalhar com toda a equipe. Também Clara e Jamila, elas trabalharam comigo, tanto na pesquisa, na revisão de informações, também na redação, e elas foram minhas colegas, minha equipe no IP, também Fernanda Luna e Bianca. Eu quero esclarecer que eu fiz esse trabalho sendo coordenador, funcionário da Unesco, coordenador da área de pesquisa e desenvolvimento da IP, ou oficina ou escritório para a América Latina, mas eu demiti desse trabalho, portanto, tudo que eu falo hoje, eu falo no nível pessoal e não é representação da Unesco, embora eu me sinta muito comprometido com os princípios institucionais por trás desse trabalho. Portanto, eu falaria de forma muito similar ou parecida se eu fosse ainda da Unesco. O assunto da desigualdade é o assunto central dessa pesquisa, dessa visão da região. E quando a gente começa a analisar desigualdades, respeitando a visão da Unesco, o primeiro ponto que nós colocamos no foco é o que os estados fazem em relação a isso, começando com uma premissa de reconhecimento que os estados e as equipes técnicas dos governos fazem em prol da educação.
eu acho importante que, se a gente está trabalhando sobre o fortalecimento da educação pública, é fundamental observar o Estado. E nós vemos que tem equipes trabalhando fortemente e esse trabalho se manifesta em resultados. O que a gente vê quando analisa a situação educativa da América Latina, acho que uma das primeiras afirmações no estudo é que a educação hoje, a situação educativa da América Latina hoje é muito superior à que tínhamos 20 anos atrás. Se formos comparar a América Latina hoje com o começo do século, todos os indicadores educativos melhoraram substancialmente. O que nós vemos é uma maior aproximação da obrigação da educação primária, embora ainda não garantida, mas os países que estavam mais para trás estão conseguindo avançar, e também uma forte expansão da educação secundária. Nós vemos que a porcentagem de adolescente escolarizado é muito maior, as taxas de formação são muito mais altas. Esses são alguns dos elementos que podemos ver mais claramente numa visão de 2 décadas. E também temos que ver que os setores privilegiados, os setores urbanos de classe média alta, no começo do século, eles já tinham seus adolescentes escolarizados. Então, se nós observamos a melhoria na tendência dos indicadores, esse aumento é um esforço intenso das comunidades que estavam mais para trás, que estavam sem escolarização. Então, nós também vemos uma forte redução da desigualdade. E também é uma forte redução da desigualdade entre países. Os aumentos mais significativos aconteceram nos países que estavam mais para trás no começo do século. Dizer que a educação hoje está melhor se expressa isso nos indicadores, mas também tem alguns indicadores qualitativos de coisas que aconteceram nessas 2 décadas. Como Giovana falou, a gente fez alguns trabalhos juntos, a gente fez uma análise da brecha de educação na América Latina, em que todas as vezes em que houve algum relatório, sempre houve um giro no debate, sempre a educação como direito fundamental ficou como primeira premissa do debate. E também vemos uma contribuição substantiva da educação sexual integral. Depois podemos falar se isso está sendo ou não implementado, mas agora isso já faz parte do debate. Além disso, o que o relatório mostra é uma nova geração de políticas de inclusão e equidade que tem a ver com os currículos, a formação de docentes, a incorporação das famílias, que tentam justamente fortalecer os processos de institucionalização educativa. Então, observar a América Latina é ver esse panorama. Então, a gente pensa, qual o problema? Porque isso é um processo de transformação importante, uma transformação que envolve um avanço para um horizonte de garantia do direito à educação, mas, por outro lado, reconhecemos que a situação na América Latina é complicada. O problema fundamental aparece quando, embora eu possa afirmar que a educação educativa da América Latina hoje é bem melhor do que 20 anos atrás, eu não posso dizer o mesmo se eu observar 5 anos atrás. Ou seja, a gente teve um processo de expansão grande, mas vemos que nos últimos anos as mudanças foram muito lentas ou praticamente nulas. Se em 10 anos tinha um certo avanço, em 5 está estagnado esse avanço. Mas não é que esteja freando ou esteja chegando a um teto porque está alcançando a universalização do direito à educação para todas as novas gerações,
mas isso está acontecendo enquanto ainda temos importantes setores não educados, a metade da população acaba secundária, quando ainda não está 100% garantida a educação primária. Então, esse teto ou esse freio tão claro que nós vemos nas tendências da região chega antecipadamente, quando ainda temos muito a fazer. A hipótese de trabalho que levanta esse texto, que é o guia narrativo, é que o cenário que nós temos hoje, esse cenário que congela, que é muito difícil de alterar, expressa o máximo que conseguimos alcançar com o modelo de políticas educativas que temos hoje e o máximo que podemos alcançar com as condições sociais e culturais da região neste momento. Então, nos encontramos com dois grandes obstáculos. O primeiro deles é o obstáculo das desigualdades. Ou seja, é muito difícil avançar mais em conquistas educativas, em expansão do direito à educação, incorporar mais, garantir mais massivamente o exercício desse direito no horizonte da universalização, em lugares onde tem uma certa concentração da riqueza, desigualdade profunda, situação de pobreza, pobreza extrema, exclusão, como vemos na região. É impossível pensar em garantir o direito à educação universalmente em sociedades com distribuição da riqueza tão com tanta inequidade e tão injustas. E também não podemos pensar em universalizar o direito à educação para todas e todos em sociedades onde predominam a discriminação de forma tão forte como vemos hoje. Então, são dois elementos centrais que, se não abordarmos claramente do ponto de vista da política, vão ser um obstáculo fundamental para o avanço para a universalização do direito à educação. A discriminação dá para ver muito nas próprias instituições, nos formatos escolares, uma instituição muito disciplinadora, uma série de questões que mostram que existem orientações discriminadoras, formalmente, às vezes até a microdiscriminação cotidiana, que afetam o pleno exercício dos direitos nesse setor das crianças e dos adolescentes. O documento avança para um encerramento em que diz uma ideia central, que é que o direito garantidor do direito à educação é o Estado. Mas é importante entender que quem deve garantir é o Estado e não o Ministério da Educação apenas, porque parece que a educação é uma preocupação apenas do Ministério da Educação e a gente pensa, esse teto que a gente alcançou é o máximo que a gente alcança se educação ficar como uma preocupação exclusiva do Ministério da Educação. Então, o que propomos é avançar para uma nova geração de políticas em que a educação seja um eixo central acima de todos os setores, porque dificilmente vamos avançar e garantir o direito à educação se não tivermos um sistema de proteção social universal que eleve o chão de bem-estar social e crie as condições para que todas as crianças estejam na escola. Não vamos avançar no direito à educação se não tivermos programas que desvinculem adolescentes do trabalho de gerar o sustento, do trabalho que eles têm que fazer. E, nesse sentido, é fundamental termos um Estado que implemente o convênio 138 da OIT, que a obrigatoriedade da escola é proibitiva de trabalho. Precisamos de um programa de cuidados para que os adolescentes, aquelas que estão presas dentro de casa, têm que se preocupar do cuidado de crianças, de idosos, que elas só tenham que se preocupar com a sua educação, programas que possam garantir aquilo. É fundamental também isso ser articulado com a saúde. Tem que ter uma coordenação clara com a saúde para trabalhar assuntos fundamentais de adições
saúde mental, reprodutiva dos adolescentes desde a infância, porque são elementos que têm um impacto na escolaridade. Não avançamos em educação se não tivermos uma política de prevenção da violência. Em muitos territórios, as violências impedem de avançar regularmente nos níveis de ensino, principalmente quando a violência entra nas escolas, fica impossível avançar na universalização do direito à educação se não tivermos uma política clara de colocar em vigência uma política de não discriminação, principalmente nos contextos educativos e na sociedade em geral. Com isso, eu quero dizer que é necessário continuarmos discutindo especificamente assuntos de educação, como o formato institucional, de que forma incorporamos novas tecnologias. É necessária essa discussão, mas essas políticas não serão efetivas se não tivermos uma política efetiva em que a educação esteja articulada com as outras áreas do governo, num âmbito de responsabilidade institucional e direito à educação. Esse é o ponto. Podemos pensar políticas concretas, precisamos pensar, polir, mas todas as ações vão ser inefetivas se não pensarmos num marco de sistema de proteção integral da infância e adolescência. Esse é o assunto central, desculpe ser tão resumido, mas é por questão do tempo, mas aos poucos a gente vai falando mais detalhes na conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Nestor. Obrigado por esse esforço de resumir e colocar coisas muito complexas nesse tempo tão curto. Vamos ter alguns minutos de intercâmbio com você agora. Já tem algumas perguntas no chat. Também, se alguém quiser falar ao vivo, também pode levantar a mão e eu passo a palavra. Então, vou falar aqui uma pergunta aqui de Cecília Gomes. Nestor, como você vê os modelos privatizadores na participação de políticas educativas que estão sendo instaladas nas últimas 2 décadas, limitando ainda mais o direito à educação no nosso país, que é o assunto de pesquisa aqui na Colômbia? Também outra pergunta da República Dominicana: quais os impactos das novas reformas e políticas educativas que estão se desenvolvendo em diferentes países da América Latina e o papel dos gestores e líderes educativos? Bom, muitas outras pessoas agradecendo. Poderia repetir a segunda pergunta, por favor? Pergunta sobre o impacto das novas reformas em políticas educativas que estão sendo desenvolvidas em diversos países da América Latina e o papel dos gestores e líderes educativos. Tem outros agradecendo aqui. Miguel Ramírez pergunta se existe ali no relatório algum balanço em relação à educação de adultos. E Miguel Marca, da campanha boliviana do direito à educação, pergunta que populações você considera na nossa região que são os mais atrasados em educação. Eu acho isso suficiente para esse primeiro intercâmbio, Nestor. Se quiser fazer algum comentário sobre esses assuntos? Bom, a primeira pergunta sobre o setor privado é um assunto que a gente discute muito no documento. Eu penso que tem que falar sobre vários pontos nisso. A princípio, todos nós ficamos surpresos com os indicadores sobre a participação do setor privado na matrícula, que o que eles mostram, vocês vão ver nas tabelas, tem uma estabilidade. Não tem em nenhum país uma expansão da oferta privada e, junto com essa expansão, uma migração de um setor importante para a parte privada. Esses processos existem, nos níveis territoriais dá para identificar, mas se você observar numa perspectiva regional mais macro, não são processos que definam uma tendência na região. Claramente, o que a gente defende é a educação pública, e nesse sentido, o assunto da educação privada
tem um elemento central de discriminação que é inadmissível. A educação pública tem um esquema muito claro que perante cada direito de uma criança, um adolescente, o direito à educação, da parte dos educadores da instituição só tem uma responsabilidade. A instituição não tem direitos perante o sujeito de direito, só tem responsabilidade. Só tem obrigação de satisfazer esse direito. Então, a primeira seleção que um serviço privado faz já é uma violação desse direito, além das outras responsabilidades em reproduzir a segregação social, etc. Então, sobre isso nós falamos no momento com Nelson, quando a gente pensa na expansão do setor privado, não é tanto na matrícula, mas na dinâmica institucional, no modo de conceber a política, o funcionamento, a forma como entram os conteúdos, sobretudo junto com a tecnologia. Parece que é um cavalo de Troia que traz um monte de conteúdos definidos. Eu acho que isso é uma ameaça muito grande e precisamos de mecanismos, regulamentações para frear esse risco. Mas, de qualquer forma, após dizer tudo isso e com esse intercâmbio de ideias que nós tivemos entre as três partes na construção desse documento, eu quero compartilhar uma opinião pessoal, pode ser até polêmica, mas estando a favor da educação pública, eu sinto que, se bem a presença do setor privado pode ser um problema, não necessariamente é, mas pode ser um problema para a educação na América Latina, eu acho que essa não é a chave das imensas desigualdades que nós temos na educação. Contribui, mas, ao meu ver, acho que os principais problemas das desigualdades está na região, a persistência de esquemas de discriminação. Eu penso que esse obstáculo para a igualdade e o pleno exercício do direito. Até mais, eu podia ir além, até provocando. Se não tivesse o setor privado, e toda a carga estivesse num estado, com a característica dos sistemas educativos que temos atualmente na América Latina, não teríamos condições de suportar. Não estou dizendo que é bom que esteja, mas eu acho que isso é um processo gradativo, um debate em que, ao meu ver, porque é polêmico, a presença do setor privado na educação, para mim, não é a principal fonte de desigualdade que nós temos neste momento. Em relação às reformas, bom, elas vão mudando. As reformas da primeira década desse século foram reformas que impulsionaram fortemente a parte da educação como um direito, e eu penso que as seguintes reformas instalaram o assunto das responsabilidades. Então, muitos direitos, mas cadê as responsabilidades? E um dos fatores que eu acho que mais preocupa dessas reformas tem a ver com a centralização nos docentes, fundamentalmente o controle dos docentes, a avaliação dos docentes é um assunto que é um campo de debate na região neste momento. Eu acho que um ponto entre essa ameaça de ter um teto no processo de expansão, perante essa dificuldade, essa perda de políticas, eu acho que começa a aparecer aquela de responsabilidades, e acho que as reformas tentam colocar isso no centro de uma forma que eu acho preocupante, quando fala sobre controle de docentes, sobre enquetes, uma série de categorias que a gente poderia discutir. Mas sim, eu acho que é um fenômeno que a gente precisa acompanhar muito de perto. Sobre a educação de adultos, aparece na segunda parte do documento, vocês vão ver que tem uma análise bem detalhada do que os países fazem em política de educação inclusiva, sobre desenho curricular, institucional, infraestrutura, e a ênfase está em todas aquelas ações que tentam, principalmente a partir da obrigatoriedade da educação secundária em 13 países da região, é obrigatória até o final. O que vocês podem ver ali, que há um grande esforço nesses programas que se chamam de segunda oportunidade, que tentam
reatrair, trazer para as educações, para as instituições educativas aqueles que saíram num certo momento, e essas iniciativas articulam, são uma conexão muito forte com os serviços educativos para adultos. Então, aparecem sim como componente de educação de jovens adultos, como uma estratégia forte em cada um dos países em termos de estratégias pontuais que apareceram, surgiram como uma forma de... Porque o grande desafio é como evitar que os que estão nas escolas vão embora e também como fazer para recuperar aqueles que já foram embora. Então, é nessa estratégia que aparece esse assunto. A última... Desculpa, escrevi aqui e agora não estou entendendo o que escrevi. Falava sobre populações que ficaram mais para trás, que foram identificadas no estudo. Esse é o foco. Na parte quantitativa, a disponibilidade de informação não é muita, a gente teve poucos casos, e a gente coloca muito foco em trabalhar com setores mais pobres, inclusive as questões indígenas, como aparecem na discriminação, não é só uma questão de pobres, de classe social. E a gente aí começa a ver também a discriminação e outras coisas, é um trabalho que precisa de análise. E aí vinha o assunto dos países. Quais são os países que estão nesse cenário mais para trás? Bom, o estudo tem uma tipologia, ele inclusive analisa, tentando romper aquela imagem da educação da América Latina como se fosse só uma. Então, o que mostra é uma lógica de cenários diferentes. Nesse documento que fala, então, de classificar os países, classificados por grau médio de avanço nesses indicadores, mas também pela velocidade com que alcançaram esses indicadores. Por exemplo, os países que têm hoje um bom cenário educativo, bom, entre os melhores cenários educativos da região, porque não é que sejam bons, aparece o Brasil e a Bolívia, dois países que melhoraram incrivelmente seus indicadores nas últimas 2 décadas, e infelizmente continuam nesse grupo dos países com maiores dificuldades, embora tivessem avanços significativos. Ali tem Honduras, Equador, Guatemala, países que sempre aparecem entre os que mais esforço precisa. E é impressionante quando você observa as políticas, os esforços feitos, não é que sejam países que não fazem nada. Não, são países que têm muito investimento, que geram políticas, etc. E aí, então, claramente, as questões estruturais mais mostram sua capacidade de frear essas tentativas de avanços níveis de desigualdade. Bom, muito obrigada, Nestor. Sabemos que são conversas que dá para horas. A gente poderia continuar conversando por muito tempo. Muito obrigada pelas reflexões, pelas suas opiniões. A gente ama um bom debate. Inclusive, nos últimos momentos de intercâmbio, a gente pode falar de novo, de acordo com o tempo, mas é que agora eu vou passar para a segunda parte do nosso evento, que é o painel com 6 países que participaram com o estudo de casos concretos dos seus contextos, destacando um aspecto importante dos seus países no assunto da desigualdade. Pedimos um comentário muito breve, de 5 minutos de cada um deles, destacando alguns marcos, recomendações, o que acharem mais importante compartilhar com o público aqui. Lembrando que os estudos, tanto o Panorama Regional quanto 6 estudos de caso, estão disponíveis aqui, colocamos aqui no chat e nas redes sociais. Então, com isso, vamos começar com a Bolívia. Para a Bolívia, tem Miguel Marca Barretos, que é coordenador da campanha boliviana pelo direito à educação. Eu entendo que ele vai compartilhar com o Javier Vargas, da campanha, e tem 5 minutos para comentar o caso da Bolívia. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas e todos.
Eu sou Miguel Marca, diretor nacional da Campanha Boliviana pelo Direito à Educação, e também temos aqui Ingrid, que é a autora também nessa experiência desse estudo que fizemos, para que vamos comentando aqui. O que foi levantado era o que eu perguntei, que populações a gente podia identificar na América Latina como populações que ficaram mais para trás. E tem a experiência da campanha boliviana pelo direito à educação, eu diria que é mais do país, da nação boliviana, e coloca o foco no currículo regional e especificamente enviar a experiência da nação Quechua. Eu vou falar sobre por que a importância de um currículo personalizado para a região Quechua ou para outros setores. A Bolívia é conhecida como um país de contexto diverso. São parte da Bolívia 36 nacionalidades, o conjunto dos bolivianos. E também entender que dos 11 milhões de habitantes, cerca de 6 a cada 10 bolivianos se identificam como uma parte de uma dessas populações. Eu penso que é também importante nesse contexto, em relação ao currículo personalizado, é que essa população indígena foi migrando para áreas urbanas. Se 10 anos atrás, ou talvez nos últimos dados que nós tínhamos, a população que vivia em áreas rurais era de 4 vivia em área urbana e 6 em área rural. Isso mudou. Agora tem 6 pessoas em área urbana e 4 em área rural, mas a sua identidade não mudou. Continuam se identificando como parte desses grupos culturais. Então, temos que entender que a história da América Latina, a história da Bolívia, é uma luta entre nós que sempre estivemos nesse contexto e os que chegaram a fazer parte do nosso país. Um processo de colonização e que também é de descolonização, que tem sido o eixo fundamental nas populações postergadas. E então surge a ideia de uma educação homogeneizante, uma educação monolíngue, uma educação monocultural, que era o que nós sempre fomos incentivados, fazia parte das políticas educativas. As nações, as populações indígenas originárias da Bolívia decidiram não concordar com essa lógica da educação. E uma forma de fazer mudar esse processo é a construção de currículos personalizados, que significa levantar uma proposta política educativa, uma proposta política social de reivindicação e empoderamento dos povos. Está orientada principalmente ao fortalecimento das identidades próprias de cada um dos povos. Estamos falando das 36 nacionalidades. Também falamos em fortalecimento da autodeterminação, com a possibilidade de que os povos possam se autogovernar, autodeterminar sua própria identidade. Também falamos na possibilidade de consolidar seu território e fortalecer seu idioma. Na verdade, um currículo personalizado permite, antes de tudo, trabalhar certas lógicas de discriminação, de postergação, que sempre foram feitas para essa população indígena, que é uma grande parte dos bolivianos. Então, essa é a nossa experiência, é uma experiência dos 22 currículos personalizados que já foram feitos. A nação
Quechua já trabalhou os últimos 5, 6 anos fortemente na construção dessa proposta educativa que tem certas propostas, que uma proposta curricular que tenta harmonizar os interesses desses povos de modo que possam ser próprios deles, articular o saber nacional de forma própria, permite trabalhar em toda forma de discriminação, nos aproximar da vida, dos contextos, fortalecer o idioma e, principalmente, nos aproximar dessa lógica de observar o mundo de forma mais integral. Na verdade, nós estamos trabalhando numa proposta educativa que reivindica e trabalha especialmente na possibilidade de que os povos e as nações possam ser sujeitos políticos, sujeitos de construção do país e sujeitos de uma construção de uma vida melhor ou um bem viver. Muito obrigado. Bueno, es un gusto participar de este espacio, Giovanna. Bom, é um prazer participar desse espaço, Giovana, e eu brevemente destaco que a campanha boliviana pelo direito à educação trabalhou fortemente esses anos para afirmar uma política intracultural, intercultural e plurilingüe no nosso país. Então, é fundamental o diálogo que nós fizemos com os conselhos educativos de povos originários, reconhecendo, observando uma longa história de luta social dos povos indígenas para afirmar o direito à educação. Nesse processo se constrói os currículos regionalizados. Na última década, muitos povos indígenas, nações bolivianas de povos indígenas, construíram seus currículos regionalizados. E ali eu destaco as práticas, saberes, conhecimentos, todas as informações, contribuições e o potencial que eles têm para ajudar os povos indígenas na educação. E também construir uma educação intercultural, não apenas na Bolívia, mas de cara ao mundo. É um processo importante em que também tem muitas meninas, mulheres. Por exemplo, uma coisa que apareceu no estudo é através do canto. O canto das mulheres do norte de Potosí, mulheres quichuas, com elas gera processos educativos para a primeira infância, por exemplo. Então, é disso que fala esse estudo e como o contexto levanta essas coisas. Miguel, é uma luta pela desigualdade, né? Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Desculpa te interromper, mas aqui nós temos o desafio de respeitar o tempo. É muito interessante o caso que vocês compartilham com a gente. Aqui da Bolívia, a gente vai passar para o Brasil. Aqui nós temos o prazer de ter Fábio Hautinger, que é pesquisador da Universidade Federal Fluminense, que trabalhou com a campanha brasileira pelo direito à educação e os Centro dos Direitos da Criança, SIDEC Ceará, e justamente analisou como as políticas de austeridade impactaram no direito problema de som. Vamos passar a palavra para Fábio. Sim, Giovana. Olá, me escutam? Estamos vendo e escutando. Muito bem, muito obrigado. Minha internet não é das melhores, mas espero que isso funcione durante 5 minutos e depois na discussão. Eu gostaria de agradecer a todos, a CLAD, a Oxfam, a campanha brasileira e a todos os outros. Eu tenho uma tarefa que é parecida à de Néstor, que é fazer uma síntese em 5 minutos de um trabalho grande, um trabalho que envolveu muita gente. Mas muito do que Nestor falou é válido para a nossa história aqui do Documento do Brasil. É uma história de muito sucesso durante um período longo de tempo que começa no Brasil na Constituição de 88, com melhorias de muitos tipos em diversos níveis, que é intensificada no século XXI por vários motivos, por políticas educativas e também fora da escola.
Destacamos Bolsa Família, um programa que todo mundo conhece de transferência de ingressos, que teve uma importância grande. Também uma política de transferência de salário mínimo, que não se limita ao que acontece apenas no Ministério da Educação, mas teve mudanças importantes, melhorias em muitos aspectos. Talvez pelo viés de ter muitos economistas no grupo, a gente observa muito as questões de recursos, de financiamento. Então, é um foco bem grande no nosso trabalho. E a gente começou com uma comparação entre o que é gastos em educação, proporção do PIB, ou outros indicadores, em comparação com a OCDE e outros países. E a história que nós contamos ali é de um aumento importante, um aumento nessa proporção de gastos. Por exemplo, na educação primária, o que a gente gastava em 2012 era 16% do que gastava na média da OCDE, contra 24% em 2017. Ou seja, foi 3 vezes 44%, porém ainda é pouco em relação ao que gasta em outros países. Então, tem a ver com o que Nestor falava, que teve muitas melhorias. Em 2015, a gente estava muito melhor do que 2000, mas continua sendo insuficientes. E também, como em outros países, em alguns casos parou esse avanço. O caso do Brasil não só parou, mas também pioramos em muitos aspectos. Essa é a parte que a gente conta na seção 4 final do documento brasileiro, após essa versão mais curta, o resumo que está na versão latino-americana. Mas uma parte importante que eu queria também deixar aqui como mensagem é um estudo que chamamos de incidência fiscal, que a gente fez ali. Que a educação tem importância por muitos motivos. Cada um de nós, de vocês, tem uma razão pela qual acha que a educação é importante. Entre economistas, é muito comum essa visão de educação como investimento para o futuro, para ter um salário melhor, um trabalho melhor, ou diminuir o risco de desemprego, de greve, etc. Mas a gente vê que no momento em que a gente faz o gasto, aquele investimento deliberado em educação, tem um efeito redistributivo no momento que você faz isso. E é isso que a gente tenta medir nesse documento. Ou seja, o índice de Gini, ou de desigualdade no Brasil, caiu de 2001 até 2015 de forma importante, igual que em outros países latino-americanos. Mas quando você leva em conta o que foi gasto com educação pública, essa queda de desigualdade foi maior, ou seja, teve um impacto imediato, um impacto importante nas famílias. E por que teve aquele impacto? Porque, especialmente, o gasto com a educação pública não vai para os ricos, exceção da educação superior, às vezes, mesmo assim é menos do que antes, mas vai para as populações mais pobres. Aí, no relatório, eu tenho muitos números, mas, assim, para os 40% mais pobres do Brasil, tinha 55% do volume total de gastos, em 2001. E em 2015 era 64%. Então, realmente teve um aumento no investimento e um direcionamento mais para as populações pobres. Então, a gente vê uma melhoria grande em 15, 20 anos, depois parou, e nos últimos anos aconteceu uma catástrofe. A política de austeridade e todo o resto que aumentou no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, por expor de forma muito clara um desafio bem complexo, que é o caso do Brasil. Do Brasil, a gente vai para a Colômbia, aqui com Elite Ortiz, que é pesquisador, trabalhou com a Coalizão Colombiana pelo Direito à Educação, nesse estudo de caso do país, que entendemos que foi focado nos desafios das recentes opções de uma gestão privatizada, né? E a relação com a segmentação do sistema escolar. Então, Elite, escutamos você.
Bom, muito obrigado. Quero dar os parabéns para esse esforço da CLAD, da Oxfam, da campanha Coalizão Colombiana para o Direito à Educação. Bom, o que nós estudamos em profundidade é isso que você está falando, que Néstor estava falando, sobre os contextos do sistema de expansão educativa, os tetos, os limites estruturais, mas também lógicas que vêm do estrutural e vão se incorporando no sistema educativo, e uma delas tem a ver com o ajuste do caso, que não é apenas do setor educativo, mas também uma dinâmica de todas as políticas públicas em geral, nos últimos 30 anos, no caso colombiano. O caso colombiano é um pouquinho diferente dos dois que já apresentaram, porque a Colômbia um, não teve uma mudança em política econômica dominante, de ajuste de mercado, não teve mudança de inícios de 90, que se teve na maioria dos países da América Latina e que moveu esses tetos fiscais e tetos de outras políticas públicas que vão determinar, como disse Néstor no começo, e a equipe da IP, o quanto o sistema educativo pode agir para melhorar as desigualdades internas e agir sobre desigualdades que estão além dela. No caso da Colômbia, a política neoliberal econômica, tanto fiscal quanto social, se manteve durante os últimos 30 anos. Então, isso teve um impacto do exterior para o sistema educativo, mas também do interior do sistema educativo em relação à privatização, ajuste econômico e a introdução da substituição da oferta, a oferta de educação para certas populações e passou para um financiamento da demanda, ou seja, financiar aumento de vagas escolares. No caso colombiano, nós não passamos para a experiência chilena do voucher, que era passar um cheque para as famílias, mas sim foi introduzido num contexto de crise econômica de ajuste muito forte, a regra de financiamento do sistema educativo, que é muito bem explicado ali no estudo. Chegamos até a introdução de um sistema de subsídio à demanda, ou seja, não era um cheque, mas sim financia a educação em função das vagas escolares que as escolas pudessem ampliar ou estabelecer. E isso gerou a lógica tanto da diminuição financeira quanto o subsídio à demanda, criou incentivos para que se incorporassem novos modos de gestão à oferta pública, não a privada, mas a pública. Ou seja, com a privatização, introduziu modos de gestão de escolas públicas que lidera com uma lógica privada com agentes privados. Um deles que a gente estuda com detalhe, que não posso aprofundar agora por causa do tempo, mas um deles que a gente estudou foi a compra de vagas escolares de escolas de baixo custo em grandes cidades da Colômbia. A gente chegou a ter uma coisa que gradativamente foi se desenvolvendo, que chegou às 200 mil vagas na Colômbia. Então, era orçamento público que estava diminuindo ou crescendo muito pouco. A gente fazia diminuir comprando vagas em escolas através do sistema público, em vez de construir novas escolas públicas e financiar tudo através do orçamento público. E outra coisa foi a construção de estruturas públicas e entregar em administração para agentes privados, sem fins lucrativos, mas com toda a ideologia empresarial, muitas vezes profissional, que envolvia um manejo flexibilizado da dotação de docentes, de professores. Então, criava segmentos dentro da educação pública que estavam praticamente privatizados, mas financiados com verba pública. Então, o que a gente tenta fazer no estudo é mostrar a articulação que tem entre os finais dos 90, o ajuste que foi feito no final dos 90 e como isso se ampliou para a regra de financiamento da educação e como isso vai de mãos dadas com a introdução da subvenção à demanda
que antes era subsídio da oferta e que começou no início do século, e também como isso trouxe incentivos, por causa dessa mudança na regulação da gestão, permitiu a privatização e oferta privada dentro do setor público, usando os impostos dos cidadãos. Então, a gente mostra como isso tem um efeito na desigualdade dentro do sistema, porque isso segmenta, isso leva para gastos muito diferentes dentro do próprio setor público, que uns recebem um subsídio, outros recebem a metade, outros o dobro. E também os docentes, que estão sendo regidos por organizações privadas dentro do setor público, mas que recebem condições salariais bem menores do que outros docentes que trabalham na linha pública. Então, a gente mostra como essa lógica vem de fora do setor, são estruturais, mas se expressam dentro do setor e, ao mesmo tempo, vão ter efeitos sobre as desigualdades dentro do setor e fora do setor educativo. É isso, Giovana. Eu acho que esses são os levantamentos que eu consigo dar nesse tempo mais geral sobre o nosso caso. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Irit. Eu vou aproveitar que o caso da Colômbia levantou esse assunto. Eu vou convidar para um outro evento no marco da Semana da Educação, que a gente vai fazer em dia 28 com a CLAD, que vai tratar justamente de formas e alertas para a privatização da educação na América Latina e o Caribe. Vai falar sobre os estudos e alguns debates que a gente vai falar aqui na CLAD. Meus colegas vão colocar o link aqui no chat, vocês estão cordialmente convidados. Agora vamos passar para Guatemala. Aqui nós temos Liz Pérez, pesquisadora que trabalhou com o coletivo da Educação para Todas e Todos na Guatemala, e vai falar sobre o assunto da forte discriminação nas dinâmicas de educação e nos conteúdos curriculares. Liz, a palavra é sua. Está por aí? Sim, a minha câmera está inabilitada, mas eu estou aqui. Bom, em primeiro momento, eu quero compartilhar que aparece nessa síntese apresentada do que significou o trabalho de cada país. Eu quero focar na visão que nós tivemos no trabalho realizado como grupo focal para Guatemala. Sem dúvida, essa visão interseccional, nós sempre pensamos nos colocar nessa situação de desigualdade pelo fato de ser quem somos na sociedade patriarcal. E o estudo tenta recolher esses problemas históricos e culturais que afetam o entorno cotidiano, mas que também são uma violação ao avanço dos direitos. A situação das mulheres em relação aos homens, por essa construção social, política, cultural e ideológica que limita o impulso, tudo isso que a pesquisa mostra, as brechas de desigualdade social de gênero por ser mulher, no caso da Guatemala, está em aumento, e justamente a composição de quem nós somos, não só por sermos mulheres, mas também dos outros povos que se reconhecem no marco dos acordos de paz, mas para a Constituição da República da Guatemala, a gente continua sendo uma parte não reconhecida. E bom, no estudo também enfatiza como, através da história, no caso das mulheres, tem um exemplo bem concreto que é o acesso à cidadania. São casos que foram muito lentos e que, de alguma forma, ilustram o que nós estamos falando. Na Guatemala, nós somos 52% da população de 14 milhões, segundo o censo de 2018, e ainda tem um imaginário social que tem essa visão de ser menos em termos de quem você é, e mesmo sendo mais em termos de quantidade de população. E vemos que não é um problema específico da educação, tem a ver com o Estado, com a institucionalidade criada pelo Estado, e quem, de alguma forma,
reproduz isso em todos os espaços em que nos movemos. A maioria das mulheres na Guatemala estamos no setor informal e isso nos leva para uma situação de não acesso a níveis dignos para desenvolver nosso trabalho. Para o estudo, nos encontramos com a falta de dados desagregados, então, do ponto de vista qualitativo, podemos identificar que tem uma situação forte de limitações problemáticas que respondem a essa visão estrutural e que afetam concretamente no marco do acesso ao direito humano à educação. E também nós temos aqui um ponto de coincidência que é a divisão sexual do trabalho continua sendo um ponto importante na desigualdade. Concretamente, nós levantamos o acesso igualitário à educação dos meninas dos povos originários, os padrões estereótipos, práticas machistas que vêm de pessoas que querem gerar mudanças. O gasto público baixo, alto nível de corrupção e em termos de arrecadação, bom, o Estado tem incentivos fiscais que favorecem os grupos de poder empresariais. Apesar dos avanços na Guatemala, nós temos convênios que deram sentido que nós conseguimos até hoje. Nós nos encontramos com uma política de promoção e equidade que justamente promove alcançar níveis de equidade, mas na prática a gente não conseguiu muito avanço, essa política deveria ser avaliada, e então é nisso que focamos, que a responsabilidade é do Ministério da Educação da Guatemala, quando na verdade deveria ser do país. O que nós levantamos são 5 elementos substanciais, retomar essas políticas e programas que vão erradicar a violência e discriminação, também o sistema de monitoramento nos sistemas educativos para dar acompanhamento aos níveis de assédio nas aulas, nos institutos educativos, mas não necessariamente temos dados que representem isso. Também, em termos das problemáticas e as práticas de discriminação e violência contra as meninas, é alta no caso da Guatemala. Tem meninas, mães entre 13 e 19 anos, e 1 a cada 5 nascimentos é de mães meninas em 2018, que é o marco dessa pesquisa. E levantamos isso de ter indicadores de cobertura e educação bilíngue. E também em termos do que nós levantamos e aparece fortemente na conclusão, após termos exposto a síntese do relatório, continua sendo para a Guatemala os problemas estruturais, os limitantes. Então, a gente tem que abordar essa relação de poder desigual, geração de barreiras que nos encontramos pelo fato de sermos meninas, mulheres. E, claro, nesse país, o racismo, o sexismo e o classismo se interrelacionam de uma forma que, no final, mesmo que tivéssemos toda uma dinâmica de avanços, no caso da Guatemala, justamente são os problemas com que a gente se encontra. É isso em matéria de síntese, o que nós contribuímos para essa pesquisa. Realmente convidamos a fazer esse debate profundo das causas estruturais que hoje diminuem qualquer avanço que a gente possa ter e outros elementos, tem mais elementos aqui no caso da Guatemala, mas eu coloquei aqui apenas os mais relevantes. A história da desigualdade, que hoje não está diminuindo, mas aumentando. Muito obrigada. Obrigada, Liz, por compartilhar com a gente. A seguir, a gente vai para o México, com o Jesus Soares, coordenador da campanha mexicana pelo direito à educação, o estudo de caso do México com uma problemática da violência que tem na nossa sociedade. Então, escutamos você aqui, Jesus. Bom, primeiro quero falar de alguns sentimentos que a gente tem, alegria, felicidade, esperança por
conseguir esse relatório com um grande esforço de muitas pessoas, principalmente com o impulso da CLAD. E a narrativa de construir esse relatório, a pessoa que se encarregou, a pesquisadora, ela tomou conta dos dados estatísticos, da literatura existente, e também se aproximou para conhecer as narrativas das instituições que estão perto do território, que compõem a CLAD, ou também de outras organizações. Então, isso faz com que o relatório seja de grande importância. Esses dados que entrega de como avançamos e também os desafios urgentes na América Latina para garantir o direito humano à educação. Como foi repetido muitas vezes, a situação atual não é muito diferente do que era antes, mas essa realidade das desigualdades nos países mostrou ser um leque mais amplo na realidade latino-americana, com novos matizes, novas cores, sumou cores novas ou matizes novas e às vezes de formas preocupantes, desagradáveis ou urgentes. Sempre na América Latina tem notícias boas no âmbito educativo em muitos setores, mas também compartilhamos essas grandes preocupações pelos grandes problemas e brechas de desigualdade nas situações em que estamos. Isso sempre foi um problema na sociedade civil, a gente sempre está numa condição de exigência, observância crítica, mas também vemos como essa aproximação ou não com a população, com as partes mais vulneráveis, se ela muda ou não muda. No caso do relatório do México, nós podemos ver diferentes âmbitos que nos ajudam a entender a deserção escolar nessa pandemia, que tem a ver com todas as partes estruturais, da educação básica até a educação de pessoas jovens e adultas. No caso do México, nós temos um componente de violência social muito grande. Com muita pena, nós escutamos notícias de que o México está a cidade do México é das mais perigosas do mundo e que essa violência avança devastadoramente em todos os sentidos, sentido social, ambiental, e afeta claramente a educação e como nós conseguimos garantir o direito à educação de todos. E essa bola de neve, por assim dizer, passa para outras estruturas. Aqui no México tem a ver com a violência organizada da fronteira sul até a fronteira norte. E também tem outros aspectos da delinquência, o crime organizado, que tem a ver com o tráfico de pessoas, problemas com as pessoas migrantes e também o problema da violência estrutural de gênero, onde o México sobressai no número de feminicídios. Então, essa narrativa que o relatório nos convida a levantar desafios não só em cobertura, que mostra certos avanços, mas também que educação, para que sociedade nós estamos propondo, onde fica claro que precisamos pensar numa educação como é proposta por grandes personalidades emancipadora y obviamente que da educação latino-americana, é uma educação emancipadora, e para garantir o direito humano à educação no México e nos outros países, como esse relatório incide convidando para políticas públicas, outra sociedade, outro Estado, outra forma de ver a organização civilizatória da humanidade. Então, é assim que na campanha pelo direito à educação no México, nós elogiamos o esforço, agradecemos o esforço que foi se concretando nesses espaços, concretizando nesses espaços, e que permite a gente ver para onde nós temos que transformar, porque essas desigualdades não deveriam mais acontecer para conseguir um horizonte de igualdade substantiva com todos os componentes transversais que são tão importantes e também o componente da ética planetária que nós pensamos desde esses espaços. Muito obrigada, Jesus, muito interessante. E para finalizar esse painel,
com 6 países. Eu convido a República Dominicana, Argentina Henriques do Fórum Educativo, que vai compartilhar com a gente. A Argentina está ali, está por aí? Eu estou aqui. Desculpa que estava fechado aqui meu microfone, minha câmera, e não percebi. Bom, muito obrigada, Cláudia. Parabéns pela institucionalização da análise do direito à educação, que sempre faz, e também essa voz que é muito crítica aqui na República Dominicana é bem interessante também para a educação e para o trabalho dos setores sociais. Fico com pena de ir embora da República Dominicana, porque a gente, antes da pandemia, estava quase que superando, diziam que a gente estava superando a pobreza. A gente tem 75% das pessoas em estado de pobreza, mas isso não aparece desse jeito nessa estatística, diz apenas 51%, mas na realidade, aqui a desigualdade social é muito profunda. Um grupo muito pequeno da população está concentrando as riquezas. E isso dá para ver em todas as dinâmicas sociais. O relatório que o Fórum apresentou realmente levanta os avanços que foram feitos na última década e que coincide com essa análise geral que foi feito no começo pelo representante da Argentina e que também outros países fizeram. No nosso caso, também observamos esse crescimento de maior ampliação da oferta educativa, de construção educativa, mas o próprio Estado reconhece que o que aparece no relatório sobre a ampliação do nível inicial de educação, todas as questões a gente tem que observar de forma relativa, porque nós viemos dos níveis mais baixos da América Latina em todos esses fatores. Então, o que acontece? Que a educação inicial é a partir de 2014, que supostamente era a partir dos 3 anos, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Mas desde que foi publicado até sua realização, foram pouquinhos anos. Então, a porcentagem é mínima. E quando a gente vai ver os dados estatísticos, vemos que alcança, por exemplo, 90% tem acesso à educação básica. Mas, quando a população desses setores vulneráveis ocupa 56%, poderíamos dizer que porcentagem, que quantidade de meninos e meninas estão fora da escola? Então, para as estatísticas, parece que está tudo bem, mas para os sujeitos concretos, isso é um drama muito grave, porque é uma população que está ficando de fora, praticamente, da sociedade, ainda mais nesse momento de uma sociedade que está com o avanço da tecnologia, com o avanço de tendências da modernidade, então eles não acompanham essas coisas. Então nós temos que ler todos esses dados através de uma problemática que na verdade nunca aparece nas estatísticas, e é que o nosso sistema institucional e também educativo, ele é permeado pela corrupção, ele é permeado pela impunidade, pelo clientelismo político partidário e também por essa profunda situação de desigualdade. Então, todos esses avanços que a gente consegue, temos que observar transversalmente com isso. Por exemplo, no relatório aparece a política de jornada escolar ampliada. Isso foi um avanço na sociedade e é uma política educativa. Porém, essa jornada escolar ampliada
construindo locais, que esses locais eram para diminuir a porcentagem de alunos por aula, não alcançam até a capacidade para uma política de jornada escolar ampliada, ou seja, as políticas, poderíamos dizer, temos que observar elas em contexto, elas não estão conectadas com uma sociedade de direitos e uma sociedade democrática. Então, nós estamos dando ênfase do fórum e também do centro cultural, das instituições dentro do fórum. Nós queremos promover uma política de educação participativa e democrática que forme uma cidadania crítica, porque nós vemos que não só no nosso país, mesmo com níveis baixos, em todos os países, a cidadania não é crítica, e por isso os governos fazem o que lhes interessa, e eles atendem a interesses que não são os declarados, mas interesses aos quais eles chegam em convênios, em conversas, não manifestos. E achamos que a sociedade da América Latina e do nosso país deve avançar para uma democracia e uma cidadania crítica e participativa. Para quê? Para que as reformas educativas possam cumprir os requerimentos que dizem realizar ou propor a lei educativa nossa, que diz que todas as crianças têm direito à educação. E a estratégia nacional acrescentou a partir dos 3 anos, mas a lei escrita no ano 93, ou seja, vamos para os 30 anos de ser escrita a lei. A estratégia nacional já tem 7 anos e ainda não se cumpriu. Então, eu penso que uma cidadania educada, numa democracia participativa, crítica, é isso que pode fazer com que nossos países avancem, e concretamente a República Dominicana. A gente agora vai trabalhar com uma instância autônoma do Ministério da Educação em oficinas para docentes para democracia e cidadania crítica, para fortalecer. Desculpa, a gente te interromper, mas precisamos avançar por causa do tempo. Então, quero acabar dizendo que, com isso, nós não só vamos resolver essa dimensão crítica, mas também problemas de violência na escola, o problema da educação sexual na escola, educação sexual integral que valoriza os sujeitos e que dá responsabilidade na condição da sua vida para ler a realidade com autonomia e liberdade. Então, é por aí, é por essa linha que nós vemos os grandes desafios que tem a educação dominicana e vamos trabalhando no que pudermos com isso. Não sei se tenho mais um minuto para dizer uma coisa, ou então... Bom, muito obrigada, Argentina. Desculpa, a gente está com o desafio do tempo aqui chegando no final do nosso webinário, mas vocês não imaginam como é interessante escutar vocês em conjunto. Temos aqui um conjunto muito potente. Acho que alcançamos um material fundamental para o entendimento das políticas educativas na região. Agora eu vou convidar o diretor regional da Oxfam, que vai dar as palavras finais, uns breves minutos, antes de acabarmos o webinário. Simon Tisserhart, eu nem sei se pronunciei bem. Sim, muito bem. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. É um prazer escutar vocês nessa semana de ação, nessa oportunidade para comemorar essa aliança, essa cumplicidade de causas que a Oxfam tem com a CLAD. Eu acho que o relatório é um interesse comum, porque ele permite ver a desigualdade como um fenômeno histórico e estrutural
de forma concreta e da perspectiva da educação. E a educação sendo um dos fatores que deve e pode contribuir para a superação, por sua vez, da desigualdade. O exercício do direito à educação é definido pela desigualdade e, por sua vez, as desigualdades entre campo e cidade, homens e mulheres, origem social ou étnico. Então, eu acho que esse esforço ajuda muito para entrar nessa abordagem da desigualdade no que é a região mais desigual do mundo, América Latina e o Caribe. Eu me preocupo particularmente pela postergação dos países centro-americanos. Eu acho que eles têm uma realidade muito dura, essa conexão com histórica, cultural, a dificuldade para transformar essa realidade e onde persiste e continua a pobreza e a desigualdade de forma muito extrema. Mas, por outro lado, chamou muito a minha atenção a parte mais positiva, ou seja, não só a estatística dos avanços, talvez não tão rápidos como nós queríamos, mas os avanços que já teve, mas particularmente a transformação nas experiências da Bolívia e do Brasil, que são duas experiências que eu conheço bem porque eu vivenciei, participei de certa forma no processo e que mostram que é possível transformar a situação educativa e não é casual, não é por acaso que isso coincidiu com uma redução significativa da pobreza e da desigualdade. O que Fábio falou na sua apresentação não foi suficiente, mas demonstra que esse sonho que Nelson falou no começo não está tão longe ou tão fora do nosso alcance. É claro, não estou falando do debate dos últimos 5 anos no Brasil, estou falando do período prévio. E, nesse sentido, eu concordo com esse alerta de Nestor para o estagnamento do avanço e tem risco de retroceder, que é o que a gente está vendo no Brasil. Quando observei o relatório e escutando vocês, eu acho que tem um assunto ausente, que está ausente porque não foi o objeto do estudo, porque o estudo abrange 20 anos, mas justamente neste último ano, marcado pela pandemia, eu acho que levanta uma série de desafios adicionais, né? E esses desafios que Nestor aponta são mais complexos por causa da Covid, porque pensando no que vai ser a recuperação pós-Covid. Então, eu acho que a pandemia apresenta novos desafios nesse sentido e também oportunidades. E esses desafios se juntam aos já apontados por Nestor e pela Claude no estudo. E esse fenômeno da educação à distância, ou a teleeducação, afeta negativamente comunidades mais pobres, rurais e as mais postergadas de formas diferentes. Tem um relatório da CEPAL, da Unesco, que mostra que, em geral, na região, quase 50% das crianças entre 5 e 12 anos não têm conexão à internet. Então,
isso coloca em risco os avanços de inclusão dos últimos anos, particularmente para essas populações. E em alguns contextos, nesse mesmo relatório, na Bolívia, Salvador, Paraguai e o Peru, os lares de baixa renda, o indicador chega até 90%. Então, é um grande desafio em termos de acesso, novas condições para a educação. E uma outra coisa relacionada com a educação de casa é que isso envolveu uma carga adicional à sobrecarga que as mulheres já tinham, evidenciando todo um problema de Estado, não só um problema educativo, não só um problema do Ministério da Educação, mas um problema do Estado em termos dos cuidados. Então, daí vem a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade para influenciar da sociedade civil, da campanha, nos seus diferentes capítulos da CLAD, para colocar a agenda educativa no processo de recuperação pós-Covid. Colocar o investimento educativo na proposta de recuperação pós-Covid, revalorizar o papel do Estado no seu papel de responsabilidade na educação para garantir educação, acesso, mas também qualidade, educação de qualidade. E também é ver a virtude dessa interseção com outros temas de cuidado, de emprego, programas de proteção, não ver isso isoladamente, mas sim uma cobertura mais integral das políticas sociais. Somente assim podemos fechar a brecha entre normativa avançada e a prática. Então, acho que essa mudança, esse intercâmbio de ideias é bem estimulante. Eu quero agradecer a colaboração, a parceria com a CLAD. Parabéns, Nestor, por esse relatório e também aos capítulos dos diferentes países que fizeram relatórios nacionais. Sem dúvida, esse trabalho de pesquisa pode influenciar as coisas que vêm no futuro e a transformação que a gente quer ver nesse sonho que Nelce diz que queremos alcançar. Muito obrigado, Giovana, pela sua moderação e por nos conectar, e obrigada, Claude, por nos conectar virtualmente, mesmo que seja virtual aqui na região. Esses esforços de inclusão por idioma, por diversidade, é um bom exemplo de como nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de pesquisa e de influência. Então, é isso da minha parte, é um prazer, uma honra estar com vocês e quero agradecer essa oportunidade e que continue prosperando nossa colaboração no futuro e que, já que a desigualdade continua um grande desafio, bem como o exercício do direito à educação. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Simon. É um prazer. Nós vamos parar por aqui, mas antes, Nestor quer fazer um comentário muito breve. Vou passar a palavra para um comentário muito breve e depois, Nelson, para dar um agradecimento final. Bom, eu só queria agradecer os comentários. Eu acho que ainda tem muito para falar, muito para fazer. Particularmente nós que participamos do processo, é um grande impacto escutar, porque eu li, mas escutar as apresentações é diferente. Então, convido para termos um espaço para discutir esses trabalhos com mais atenção e também como isso pode ser eficaz para a ação, como a gente traduz tudo o que falamos para a ação. Então, gostaria de pensar e criar alguns espaços para conversar além dessas apresentações, que eu acho que isso pode ser o fundamento para um outro espaço de conversa. Gosto muito da ideia.
A ideia é inspirar não só debate, mas também alimentar o esforço de incidência, ação, mudança. Então, a gente vai levar isso em conta para ter um espaço de intercâmbio mais permanente. Nelson, você gostaria de falar? Sim, muito brevemente. Eu concordo totalmente com os comentários de Simon. A gente está muito de acordo. E eu sinto que o que a gente fez em muitos desses processos é fechar um processo para abrir outro, porque fica em cima da mesa ainda debates pendentes, desafios pendentes, reflexões pendentes. Então, sem dúvida que da CLAD nós vamos continuar alimentando isso. Então, gostaria de dizer, recolhendo um dos fios que Simon deixou, em que efetivamente eu acho que ainda nós não temos a dimensão do verdadeiro impacto da pandemia em todos os aspectos do exercício do direito humano à educação e nas diferentes populações, do 0 até os 85, ou seja, ao longo da vida toda. Eu acho que ainda tem um desafio ali, porque nós temos que começar a dar continuidade e perceber melhor quais os impactos para poder propor de forma mais pertinente as alternativas. Eu acho isso interessante. E outra coisa que eu queria dizer é que com todo esse retrocesso que a gente teve nesse ano e pouco de pandemia, que ainda já temos alguns dados, mas não temos todos, nós não temos o luxo de tomar mais 20 anos para voltar ao que tínhamos antes. Ou seja, a história não perdoaria. Então, o desafio é ainda maior, porque nós temos que conseguir uma recuperação mais rápida possível e avançar para todas as pendências que nós tínhamos e que a pandemia está deixando. Então, incentivo vocês para continuarmos nessa tarefa, para dobrar os esforços e um abraço muito grande de agradecimento, muito carinhoso, com muito afeto e muito, muito obrigada por estarem nessa luta juntos e juntas. Um forte abraço para todos e todas. Por favor, não vão embora, se puderem, abre suas câmeras para mostrar aqui todos que estão no encontro. A gente vai bater umas fotos aqui. Una, Fecharam a minha câmera. Não, por favor, abrimos aqui. aquí del primer grupo. Si pueden copiar las fotos. Aqui, después. então, o primeiro grupo. Se depois puderem mandar as fotos, porque eu me perco aqui nesse monte de botões. Estoy tomando varias. Estou tirando várias fotos. Giovanna, el host, el anfitrión o la anfitriona. Giovana, o host, o anfitrião, fechou algumas câmeras. En ese caso no sé muy bien qué hacer. Nesse caso, não sei muito bem o que fazer. Fabiola y Thais pueden abrir las cámaras. Fabiola e Thaís podem abrir as câmeras? Ay, qué pena, algunos no pueden. Ahí no sé muy bien. Ah, que pena, alguns não conseguem. Não sei muito bem como fazer, mas no início eu também tirei várias, viu? Muy bien. Ahora sí. Muito Ahora bem. Muy bien, entonces. Muito Muchísimas bem, então. Muito obrigada. É um grande prazer vê-los. Tudo de bom. Abraço a todos. Muy interesante, abrazos. Muito obrigada, muito interessante. Abraços. Muchas William. gracias. Até Saludos. mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Argentina.
Hola, hola. Olá, Argentina, desde Haití. Sí, ya te Boa reconocí. noite. Eu te reconheci, sim. Muito obrigada. Bye, bye, bye. Chao. Tchau, tchau.